Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou Kleber Vasconcelos e, em parceria com o nosso irmão em Cristo, o Menandro Taufner, nós fizemos este canal, cujo nome Catecismo Descomplicado. A ideia deste canal nada mais é do que propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia de hoje, nós daremos a resposta, daremos uma resposta sobre a seguinte indagação: o Espírito Santo é uma pessoa? Então veremos. Supõem alguns que o Espírito Santo não seja uma pessoa, mas uma força divina atuante no ser humano. Porquanto Cristo, ao dizer de si, disse que era uno apenas no Pai, nada dizendo sobre estar unido também no Espírito Santo, como relatado: eu e o Pai somos um. Quem ver a mim, vê ao Pai. Também não há nas Escrituras nenhuma menção expressa de ser o Espírito Santo uma pessoa divina. No mais, parece que o Espírito Santo é apenas o canalizador dos dons espirituais, lhe faltando uma personalidade racional. Além disso, toda pessoa é predita por um nome próprio e exclusivo. O Pai se predica por Javé, que significa aquele que é eternamente. Assim como o Filho se predica por Verbo, que significa a sabedoria que veio do alto, de Deus. E enquanto o Verbo encarnado se predica Emanuel, que significa Deus conosco. Todavia, parece que o Espírito Santo não se predica por qualquer nome. Por fim, para que se pudesse ser considerado pessoa divina, parece que lhe faltou participar da obra da criação e do juízo final, como participam as pessoas do Pai e do Filho. Mas, em contrário, disse Santo Atanásio que a fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas num só Deus. E assim, ensina a Igreja há mais de 2000 anos. Creio no Espírito Santo, Senhor que nos dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Vamos lá. Podemos chamar de pessoa todo ser racional que, por meio de sua vontade e sua razão, é apto a interagir racionalmente com Deus e com outros seres e com toda a obra da criação divina, no que se responde à questão acima. Vamos um pouquinho de história, meu irmão, minha irmã. Os macedonitas, nos anos 340, entendiam equivocadamente essa passagem, que Cristo, ao se dizer uno ao Pai, excluía ser uno ao Espírito Santo. E assim começaram a ensinar que o Espírito não era Deus, mas criatura, uma força criada para agir no ser humano. Com isso, eles se afastaram da fé católica e suas ideias foram repelidas no Segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 382 d.C. Ensina a Igreja que se Deus se revela à medida que nos encontrarmos aptos para receber a sua revelação. E naquele momento, não era oportuno a Cristo revelar-se no Espírito Santo, mas revelar que o Pai subsiste no Filho e o Filho subsiste no Pai, de modo inseparável e consubstancial. Posteriormente,
Jesus se revelaria unido ao Pai e ao Espírito Santo quando disse, segundo São Mateus, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, sobre o Espírito é dito que ele é a verdade, assim como também Cristo é a verdade, o que demonstra serem unos o Filho e o Espírito, como disse São João. O Espírito é que dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Nisso vemos o Filho unido ao Espírito Santo, tanto o Espírito Santo é unido ao Filho e a ambos, por consequência, unidos ao Pai. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, quem nega ao Pai, nega ao Filho, e quem nega ao Filho, nega ao Espírito e ao Pai. E quem nega ao Espírito, nega ao Pai e ao Filho. Entendeu? Segundo a nossa santa tradição, o Espírito Santo detém uma essência intelectual, uma essência intelectual perfeita, que o torna passível de saber se está sendo honrado ou está sendo desonrado. E quando é desonrado pela blasfêmia, que é o pecado praticado exclusivamente contra ele, é dito que não haverá perdão. Mas ora, somente o pecado contra uma pessoa divina tem tamanha repercussão, importância, ao ponto de se reter o perdão, pois só se blasfema contra Deus. Assevera São Mateus. Por isso vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes será perdoado. Assim, embora não esteja expressa nas Escrituras, está expressa na tradição. A pessoalidade do Espírito Santo e a tradição e as Escrituras são unas. Por isso que a nossa Santa Igreja, ela tem como tesouro a tradição apostólica. O Espírito Santo interage com o Pai, com o Filho e conosco. E para interagir intelectualmente, precisa-se de uma personalidade. E a personalidade não existe fora da pessoa. O Espírito Divino interage nos fazendo promessas, como diz Atos. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Ele se entristece com a nossa perdição e infidelidade, conforme Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nos santifica, segundo Romanos, segundo o Espírito da santificação. Partilhe conosco seus dons e sabedorias, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Está lá em Hebreus. E conforme Coríntios, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Se o Espírito Santo, por atos de vontade e intelecto, partilha conosco aquilo que é próprio dele, obviamente, não é apenas um canal ou um instrumento desses dons, mas autenticamente uma pessoa. Nomes ou entidades públicas não são conferidos, senão a indivíduos ativos no propósito de distingui-los de outros. Por isso, o Pai se predica Javé, e o Filho, o Verbo, ou Emanuel. Já o Espírito Santo se predica Paráclito, que significa amor que consola.
encoraja e anima. Sendo amor o seu próprio nome, e como ensinavam o apóstolo e o sábio, ele é o amor de Deus derramado em nossos corações, porque o Pai ama pelo Espírito Santo não só o Filho, mas também a si mesmo e toda a criação. Também pelo nome do Espírito Santo é ordenado à igreja: ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo teve uma participação contemplativa na criação, pois quando o Pai criava todas as coisas, o seu Espírito Divino pairava sobre as águas. Na criação do ser humano, se tem um ato criacionista descrito no plural, demonstrando que a humanidade é a obra conjunta da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis. O Espírito Santo me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. No plano da salvação, atuou o Espírito Santo de maneira pessoal e especial e exclusiva na geração do Verbo encarnado, o qual seria nosso sacrifício de redenção, que, segundo São Mateus, não temas receber Maria, tua mulher, porque o nela está gerado é do Espírito. Portanto, é o Espírito Santo, uma das três pessoas divinas, distintas, mas unidas às demais, que estava na criação e que também está no plano da salvação do gênero humano. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, esta foi a resposta do Catecismo Descomplicado. Se você gostou deste vídeo, deste conteúdo, e quer acrescentar algo mais, deixe o seu comentário. Vamos fazer das redes sociais um espaço para que nós possamos propagar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. Espero que você tenha gostado. Fique na paz do nosso Senhor e até mais. Um grande abraço.